Tem um jogo no meio da semana na Libertadores que precisa ganhar, ou precisa ganhar em casa da LDU para continuar com chance. O que você achou do Flamengo? Eu achei a atuação satisfatória nas circunstâncias, né? Os dois times estavam com desfalques por conta da Libertadores. O Bahia também deixou jogadores importantes do banco. Até a postura do Bahia não foi uma postura muito assim com a cara do Ceni, um time muito mais defensivo, acho que pelo cenário, né? O Flamengo teve um começo bom, pressionando muito, o Arrascaeta voltou a fazer o gol, mas chuta muito pouco de fora da área. Um chute de fora da área o jogo inteiro, eu acho isso um absurdo, especialmente quando você enfrenta um adversário que se fecha. O chute de média distância tem que ser uma arma importante utilizada, não é chutar de qualquer maneira, mas criar espaço para um arremate, posicionar de uma maneira que possa bater para o gol, o cara que tem um chute mais eficiente de média distância. O time chuta muito, pouco ou nada de média distância. E aí começou a ter os problemas, né? Lesão de dois jogadores quase na sequência, dos dois volantes, primeiro o Alan, depois o Pulga. Aí o Gerson teve que mudar de posição, teve que entrar o Everton Araújo, aí cai muito, porque esse jogador é jovem e tal, mas ele está muito abaixo, muito abaixo. Não por acaso eles querem trazer o Jorginho, né? Porque faz falta ali ter um jogador que consiga manter o nível, né? E esses caras têm que se revezar. Então, quando entra o Everton Araújo, é outra característica, um jogador que não é confiável, perde a bola, sempre perde a bola em momentos em que leva perigo para a equipe. Aí depois o jogo foi mudando, claro, né? O jogo muda com essas trocas. Não correu tanto risco, mas depois do final, com a expulsão do Gerson, correta, aí a coisa começou a ficar um pouco mais dramática. Mas acho que o Flamengo até segurou bem, né? A expulsão do Gerson foi correta, também não houve uma expulsão que deveria haver de um jogador do Bahia, uma falta igualzinha. Aquela história, se você pisar na chuteira, é cartão amarelo. Pisou no meião, amigo, é cartão vermelho. Essa é a orientação que eles recebem. O lance foi bem parecido. A expulsão do Gerson foi correta, esqueci agora qual foi o jogador do Bahia, mas que poderia ter sido expulso. E não entendi o Rogério Ceni reclamando no final lá da arbitragem. Houve um lance que o VAR chamou para marcar um pênalti contra o Bahia. O Daronco não deu pênalti. O lance muito pouco conclusivo pela imagem ali, se o tapa na bola, o jogador está caído num gramado, se é de propósito. Mas os caras marcam essas coisas, né? Ele não marcou. Foi chamado e não marcou. Ele expulsou o jogador do Flamengo, mas não expulsou o jogador do Bahia. Ele deu uns 13 minutos de acréscimo. E tinha que dar mesmo, porque teve várias interrupções. Eu até entendo que o Ceni tem 16 jogos contra o Flamengo, não consegue nem empatar. Perdeu todos, é impressionante isso. Nossa Senhora. Todos. E os últimos só de 1-0. Na Copa do Brasil passada, agora 1-0 na Bahia, no Rio, 1-0, perde sempre. Mas a reclamação dele foi totalmente sem sentido. No sábado, eu acho que assim, o Flamengo tinha que estar nesse modo Palmeiras aí mesmo, se preocupar em vencer. Não dá para você, porque não tem outro jeito. O jogo é de quinta-feira. Porque no brasileiro, não é que você vai desprezar os jogos, todo jogo é importante. Mas quinta-feira, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, isso vai ter um impacto absurdo, financeiro, uma vergonha, né? Aí é crise para valer mesmo, né? Embora o técnico fique ali tentando viver num mundo paralelo quando não encara essa realidade. Ele se meteu numa roubada contra o Central Córdoba porque fez um ponto em 6 disputados contra um time pequeno da Argentina. Perdeu no Rio e não ganhou lá na Argentina, quando teve também condições de ganhar e não foi competente o bastante para vencer. Agora, uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, que eu vou enfatizar aqui, esses jogadores nem sempre vão jogar juntos. Pedro Arrascaeta, por exemplo, vai jogar um, vai jogar o outro. O time perde muito na pressão no campo do adversário com os dois. Em certos cenários, os dois vão jogar juntos. Mas, com frequência, por exemplo, pode ser que contra a LDU ele queira ter os dois, que ele precisa ganhar, ele chega num momento que ele pensa, não, os caras vão se defender mesmo, eu vou ter que ter uma outra formação, mas em jogos assim mais normais... Fora de casa. Ele vai revezar esses caras. Não só pela necessidade, mas pela característica. E eu já estou prevendo muita gente que não vai entender quando os dois não jogarem juntos. Para dar um exemplo, entre outros que vão se misturar. E o Flamengo no meio do ano, a intenção é trazer 3 jogadores, provavelmente, e justamente o perfil que eles querem buscar é isso. Jogador mais novo, jogador que tenha mais condições de entregar. Porque tem gente ali que se machuca demais, né? O Cebolinha se machuca muito, né? Tem vários jogadores. O Pedro está voltando de uma lesão grave, né? Agora mesmo o Plata, que eles consideram o cara mais importante de todos esses pontos que o Flamengo tem, se machucou, ia voltar, não voltou. Danilo Alexandre faz muita falta. Esses já são mais velhos, né? E também já tiveram questão de lesão. Então, a intenção deles é mudar um pouco o perfil e certamente vai ter chegado, provavelmente, né? Certamente é muito forte. Chegadas e partidas. Vão contratar, mas vai ter jogador. Ô, Juca, fala, Trajano. Não, só queria falar com o Paulo. Não, o Jorginho não é jovem e conduz muito. Bom ponto. É verdade.
Jogou no Arsenal, é verdade. Você não conhece bem. O Jorginho é um outro padrão, né? Eles querem o Jorginho porque eles entendem que é um jogador de um nível alto, né? Ele é foi um dos maiores jogadores de meio campo do mundo, há pouco tempo atrás, né? E ele joga no campeonato de mais intensidade que há no mundo. Então, um cara que joga na Premier League, esse cara tem, em tese, uma possibilidade de se adaptar com mais facilidade no futebol como o nosso, que também é intenso, mas não é a Premier League, né? O ritmo do jogo é bem diferente. Mas fora que você não vai pagar multa, né? Você vai pagar o salário alto, mas é o salário. Oportunidade de mercado. Agora os outros jogadores que eles pretendem contratar, que vai ter que pagar multa, negociar, vender um, comprar outro, eles pretendem trazer jogadores mais jovens, como o Flamengo fez nos últimos anos. A exceção do Danilo, do Alexandro, a maioria dos jogadores todos são 25, 26, 24 anos, quase todos eles podem pegar. Não tem nenhum com 30 anos. Você entende que o Flamengo vai fazer a cartada do Botafogo do ano passado? No meio, na janela, chega com... Não sei se assim, os jogadores estão protagonistas como os dois que chegaram, né? Luiz Henrique e Almada. Mas vai mexer no time, sim. Eles pretendem fazer isso. Vai da capacidade deles de fazer um bom movimento no mercado. Aí vai ser o trabalho do Boto, que é um diretor que foi contratado, que também ainda não fez o trabalho dele. Porque o elenco não é dele. O elenco é o elenco dos tempos do Landim, do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Foi montado lá atrás. E contratou só o Juninho, que foi um jogador barato, até porque o Flamengo no começo do ano não tinha capacidade de investimento. A primeira providência foi que comprou o terreno, descapitalizou o clube, tem que pagar os jogadores. O Alcaraz vai ficar na Inglaterra, né, já está alcançando as metas, alcançou a meta de jogos, tem metas de gol e assistência. Eles têm aí uma possibilidade, se não for para o Everton, vender para um outro clube inglês, então vai entrar uma grana e deve vender mais gente. E aí vai depender da capacidade deles de negociação no mercado. Mas esse dirigente, ele ainda não montou o elenco com a cara dele, com o que ele imagina que deva ser. Isso é um fato, né? E a partir do meio do ano isso vai ter que começar a mudar, imagino eu, até porque hoje, o que acontece? O dirigente que o Flamengo tem é um cara que discute com o técnico o modelo de jogo, porquê desse elenco. Não é uma pessoa só para contratar. Foi contratado um diretor esportivo, um diretor de futebol com esse viés técnico. Então, ele vai ser cobrado por isso, ele tem que fazer esse trabalho, né? Mas tudo isso passa por um certo tempo que ele ainda não teve. Eu até sou bem reticente com relação a qualquer crítica nesse sentido, porque ele não fez ainda a montagem do elenco. É diferente dos outros que estavam lá há muito tempo. E o próprio Palmeiras, que tem o Anderson Barros, que não tem esse viés, mas está lá há um bom tempo, e aí ele vai nas decisões técnicas encaminhadas pelo treinador, pela comissão técnica do Palmeiras. Ô, Juca, você frequentemente elogia o Felipe Luiz pelas entrevistas que ele dá, clareza e tudo mais. E o Mauro passou por esse tema aí falando, o Felipe Luiz está num mundo meio dele ali. Mudou um pouco, hein, a postura do Felipe Luiz. Já teve ali ironia com o repórter, já mudou um pouco. Não sei se é a pressão pelo momento do Flamengo, sobretudo na Libertadores. É inevitável, né, Âncora? É inevitável que mude o astral de um início só glamuroso, com vitórias, a partir do momento que perde e que começa a ver pressão. Ele está vivendo ainda, né, o clima da derrota absolutamente inaceitável para o Central Córdoba, no Maracanã, e depois o mau resultado obtido na Argentina, porque já se disse aqui, era jogo para o Flamengo golear e botar o Central Córdoba em seu devido lugar e não colocou. E aí a pressão, por mais que ele diga que a pressão é externa, que lá dentro não tem nenhum tipo de pressão, que o clima continua ótimo, é inevitável que isso aconteça. Ele está sofrendo, de certa maneira, a mesma coisa que o Pedrinho, o presidente do Vasco, passou a sofrer. A diferença entre o discurso e a prática. Uma coisa é você ser comentarista de futebol, outra coisa é ser presidente de clube, né? Uma coisa é você iniciar uma carreira de treinador no clube mais popular do Brasil, com tudo a favor, e de repente o vento começar a bater contra. Aí a gente descobre verdadeiramente a personalidade das pessoas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele é um cara ponderado, ele é um cara que se controla,
é capaz de abrir uma entrevista primeiro desejando feliz Dia das Mães. Ele lembra de coisas que normalmente os nossos treinadores não lembram. Eu continuo gostando e achando que ele vai ser um baita de um treinador. Ele é uma figura diferente e o futebol brasileiro está precisando de gente diferente. Eu gosto, mas concordo contigo. Já não é mais aquela doce figura até começar a ser pressionado. Mas nenhum de nós é. Então, tudo bem. Vamos dar a ele todos os créditos a que ele tem direito. Ô, Juca, só para finalizar, aproveitar o gancho aqui, você falou uma doce figura. Uma doce figura como você podia nos dar o número de likes também que a gente quer, né? Eu não diria que eu chegue a ser uma doce figura. Mas, diante das circunstâncias desta segunda-feira, eu acho que 5.500 likes vai ser um número adequado para essa edição. Que número é essa edição? Você nunca mais falou o número da edição. Eu já perdi a conta, para falar a verdade. Eu perdi a conta completamente. É. Não sei mais. O Rubão deve saber dessas coisas. Rubens deve saber. É. Danilo, o Flamengo, que a gente apontou como principal, enfim, rival aí do Palmeiras, ainda falta? Não, eu acho que, assim, se você for olhar pelo ponto de vista da performance, que até eu sempre faço essa diferença, né? Para mim é muito diferente o jeito que a torcida do Flamengo assiste jogo e a torcida do Palmeiras. Isso vem desde muito antes, não só do Jorge Jesus, mas Jorge Jesus foi a marca mais recente. Então eu acho que o Flamengo ele fez um jogo extremamente seguro contra o Bahia. Sofreu pouco, foi sofrer mais quando teve o Gerson expulso. E dentro dessa rotina que a gente tem de calendário, de poupar, como estava dizendo o Mauro também, eu acho que foi um jogo seguro. Lembrando, o Bahia foi no Allianz Parque e ganhou do Palmeiras de 1-0. Então o Flamengo fez o que o Palmeiras não conseguiu fazer. E numa competição pau a pau, assim como está o Brasileirão, esses pequenos detalhes podem fazer a diferença. Então eu acho que o Flamengo jogou o suficiente e, lógico, pode jogar mais? Pode, assim como o Palmeiras pode jogar mais. Mas ainda assim eu vejo um futebol totalmente aceitável, pensando que quinta-feira é o grande jogo da temporada para o Flamengo, que tem que jogar tudo que pode contra a LDU. E sobre essa questão do Felipe Luiz, eu vi vocês falando, e eu acho que tem um ponto central aqui, e a gente discute bastante, assim, o Trajano já abordou, o Arnaldo, eu lembro de ter falado já, o Juca também, já falei com ele em outros programas aqui do UOL, que é a questão do Bruno Henrique, né? E o Felipe Luiz, ele está comprando muito essa briga e isso pode causar reflexos. Inclusive, a ironia e tal em relação à pergunta do Bruno Henrique é uma questão, porque o Bruno Henrique ele está no centro de uma polêmica e a gente não consegue deixar isso de lado, né? Ele está sendo investigado por uma suspeita de manipulação de apostas. A gente vai lembrar que há 2 anos teve aquele escândalo que 12, 13 jogadores foram afastados de maneira preventiva. O Bruno Henrique, por enquanto, isso ainda não aconteceu com ele. Enquanto ele estiver jogando e não estiver correspondendo, ele pode ter tido a função tática específica e tal, ele vai ser questionado. E aí o Felipe Luiz, quando compra essa briga, ele tem que entender que vai ter reflexos para cima dele também. E a diretoria também vai ter que entender como vai agir com isso a partir do momento que o Bruno Henrique pode, de repente, ter que ficar 6 meses fora, não sei como vai ser conduzida essa situação, até para analisar como a diretoria vai ter que ir no mercado, porque o Mauro estava falando, vai fazer contratações agora, como vai ser? Vai ter o Bruno Henrique, não vai ter? É esse Bruno Henrique que vai ter, o cara que está claramente sem as suas melhores qualidades, pelo menos na parte do ataque. Então, o Felipe Luiz vai começar a ser testado de uma maneira que a gente ainda não viu. Quando tinha o Amor, a Lua de Mel, que começou como campeão da Copa do Brasil, mais títulos do que derrotas e tal, a gente ainda não sabia como era o Felipe Luiz de verdade. Agora a gente está vendo com algumas derrotas, algumas críticas. Então a gente vai ter que analisar. E o Felipe Luiz tem que saber disso. Quando comprar a briga pelo Bruno Henrique, vai sofrer reflexo disso. O que eu acho para eles, isso é muito paupérrimo, é muito pobre, isso é de uma falta de ideia, sabe? Que é achar que a imprensa está contra você, que parte da torcida está contra, que as pessoas torcem contra, né? Que o jornalista, que também é torcedor do time que ele comanda, torce contra por alguma razão. Isso é uma bobagem colossal, isso é uma besteira. Eu acho que ele é um cara inteligente, é um rapaz inteligente, e não precisa disso, mas dá esses sinais. A maneira como ele respondeu, com um sorriso sarcástico, irônico, a uma pergunta
Há uma resposta de uma repórter, a Raíza Simplício, à pergunta que ele fez. Que, aliás, até as pessoas, às vezes, o torcedor não entende muito bem. Amigo, é assim que funciona uma entrevista. O entrevistador pergunta, o entrevistado responde. Esse é o mecanismo, né? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Está ali para isso. Não é favor nenhum. Está ali porque é técnico do Flamengo. Ninguém está ali fazendo perguntas para contar para a mamãe, olha, mamãe, o técnico do Flamengo me falou tal coisa. Não, é porque o torcedor quer essa resposta, certo? Então, todo mundo está ali trabalhando. O papel do repórter é fazer a pergunta. O papel do entrevistado, que é o técnico, é responder. Ponto. Quando devolve como uma pergunta, aconteceu outro dia com o Zubeldia. Isso, mesma Você coisa. tem que estar preparado para uma resposta desse entrevistador, que virou entrevistado momentaneamente, que pode te incomodar. E aí você não tem o direito de ficar rindo. Você imagina, por exemplo, se a cada resposta do Felipe Luiz tivesse um repórter ou dois ali sentados na primeira fileira, rindo, em tom debochado das respostas que ele está dando. Ele não ia gostar com toda razão. Então ele foi indelicado com a colega. Não estou aqui sendo corporativista, muito pelo contrário. A maioria das perguntas em coletiva de futebol no Brasil são, essa maioria é péssima, perguntas horrorosas. Muitos não têm preparo nenhum para estar ali. As do Flamengo são horrorosas muitas vezes, perguntas horríveis, mas no caso não foi isso. A pergunta foi, o Bruno Henrique, ele argumentou que taticamente ele funcionou bem, ele entrou, não ele, o Pedro, sim, por quê? Para marcar a saída de bola, para correr, para marcar, para dificultar, isso ele fez. Mas ele não participou de nenhuma jogada ofensiva, parecia uma nova versão do Gabriel Jesus 2018, o centroavante que jogava taticamente no time do Tite, mas não fez nenhum gol, nenhuma assistência, não dava a bola no gol, então faltava alguma coisa, né? E aí a reação dele eu achei que foi muito inadequada, porque ele deu um risinho meio irônico assim quando ouviu a resposta da colega. Eu acho que isso é ruim para ele e demonstra uma falta de preparo para lidar com essa situação. Isso, eu vou lembrar que quando faziam um lobby para que ele fosse para a seleção, eu falei, tinha dois motivos. Um, enfraqueceu o Flamengo, quem achava que ele seria o técnico dos sonhos. E obviamente não é. Não tá pronto para isso, nem houve tempo. E o outro é a precipitação de quem queria o bem da seleção e imaginava que ele seria a solução. Mas ele não está pronto, ele não tinha nenhum jogo internacional naquele momento. E o segundo jogo internacional dele, o primeiro em casa, ele perdeu para o Central Córdoba. Central Córdoba. Então, falta muita coisa. Agora, para ele amadurecer rápido e vai precisar, é preciso entender. E um detalhe, Flamengo, Felipe Luiz, não tem agenda positiva. Não rola, não vai rolar. Não vai rolar, amigo, não vai rolar. No Flamengo não tem essa. Perdeu, o couro come. Jogou mal, o couro come. Jogou bem, lá em cima. É assim que funciona. Fala de agenda positiva aqui, fala.